Mais um tour da animação chegando por aqui, onde mostro tudo o que rola nos bastidores de um stop motion. Eu sou a Fernanda Song e hoje vamos ver os bastidores de todo o processo de criação para uma cliente da área de educação. O nosso cliente da vez foi o Apoio Pedagógico Botucatu. Elas queriam fazer uma divulgação diferenciada para o projeto e me chamaram para esta missão. O resultado foi esse. No Apoio Pedagógico Botucatu, a criança conta com atendimento individualizado, adequado às suas necessidades de aprendizagem. Então, venha aprender e se divertir com a gente! Criei um vídeo buscando mostrar a dinâmica do trabalho educativo, que está tudo em movimento, em constante evolução e aprendizado. Também busquei mostrar que a clientela delas pode encontrar tudo isso no Apoio Pedagógico Botucatu. Elas me enviaram por escrito o que deveria estar no áudio da animação. No Apoio Pedagógico Botucatu, a criança conta com atendimento individualizado, adequado às suas necessidades de aprendizagem. Então, venha aprender e se divertir com a gente! Com isso em mente, eu comecei a buscar elementos relacionados com a área de educação, mas que também trouxessem uma atmosfera mais lúdica para a composição. O primeiro item que eu pensei foram os lápis de cor, que super tem a ver com o tema arte e educação. Ainda nesse tema, trouxe um pincel, que também tem a ver com essa parte mais artística. Depois, busquei coisas de papelaria, como os post-its, lápis grafite, caneta, envelope e o bloquinho de anotações. Eu precisava usar nessa animação algumas palavras-chave e frases. Por ser uma atividade com crianças e alfabetização, eu quis trazer um pouco de lettering. Usei 3 fontes diferentes. A primeira foi a letra que a cliente já utilizava nas suas postagens, que eu escrevi lá nos post-its. Em atendimento personalizado, quis trazer uma fonte um pouco mais elegante, puxando um pouquinho ali para o itálico e que tivesse um diferencial para trazer aquela parte personalizada do atendimento. Na frase necessidades de aprendizagem, eu busquei usar uma letra mais despojada, mais lúdica e que remetesse à infância. Com todo esse material pronto, eu ainda achei que faltavam mais elementos lúdicos. Aí eu lembrei que eu tenho o jogo da vida e um quebra-cabeça. Eu peguei os carrinhos do jogo da vida e 2 peças de quebra-cabeça. Detalhe, esse é um quebra-cabeça de 1000 peças que até hoje eu não consegui montar inteiro. Ok, eu não parei exatamente para tentar montar. Mas o incrível disso foi que eu tenho todas as peças separadas em vários saquinhos. E eu separei por cor, mas eu não tenho nada montado exatamente. Eu peguei apenas 2 peças de 2 saquinhos diferentes e elas encaixavam. Gente, 1000 peças. Eu peguei 2 aleatórias de saquinhos de cores diferentes, separei super bem, né? Só que não. Enfim, elas se encaixavam. Foi um sinal de que era para eu usar aquelas 2 peças. Bom, voltando aqui para os elementos da animação, depois dessa sincronicidade das peças do quebra-cabeça, nessa animação eu precisei de algo específico, que foram as letrinhas para escrever Apoio Pedagógico Botucatu. Essas eu comprei no Mercado Livre e foi bem baratinho. Depois comecei a montar a composição. Nessa etapa aqui, eu vou muito pelo feeling, né? Pelo olhar, se fica harmônico ou não. Mas, no geral, eu quis colocar tudo bem espalhado, porque a minha ideia era que tudo isso se juntasse em um local só, no Apoio Pedagógico Botucatu. Essa união de todos os elementos é o que a minha cliente oferece no seu espaço pedagógico. E os movimentos da composição vieram dessa ideia de apresentar cada um dos elementos com pequenos movimentos e aparições, tudo isso se juntar e apresentar onde a pessoa pode encontrar aquele tipo de serviço. Agora vamos ao Dragon Frame. Vocês lembram que no meu primeiro vídeo usando o programa, eu comentei: nossa, é muito mais rápido fazendo Dragon Frame do que com o celular e tal. Pois é, eu estava enganada, fui totalmente iludida por mim mesma. Deixa eu contar o que aconteceu. Na animação do cubo mágico eu não tinha que programar nenhum movimento, eram apenas os movimentos do cubo, mas ele se mantinha sempre no mesmo lugar. Já nessa animação, eu tinha muitos elementos e todos se moviam, então eu resolvi programar esses movimentos.
E o meu planejamento ficou assim. Para vocês entenderem, cada um desses riscos coloridos é um movimento. Eu dividi por cores, sendo que cada cor se movimentava em determinado momento. Então, por exemplo, os lápis de cor entram em cena junto com os post-its e com o movimento de mexer de um lado para o outro do envelope. Todos esses ficaram com a cor vermelha. Depois eu faria os movimentos em azul claro, depois amarelo, rosa, roxo e por último verde. Ficou uma bagunça, tanto que eu acabei ignorando todas as minhas linhas no final. Conversei depois com a Lu Rezende, queridíssima e maravilhosa, e ela me contou que é possível criar camadas de desenhos. Assim, eu consigo mostrar só aquilo que eu preciso ver em cada um dos momentos. Já anotei a dica, na próxima animação eu vou fazer assim, mas ali na hora eu precisava resolver de alguma outra forma. Acabei montando um roteiro escrito e deixei ele ali do ladinho para eu acompanhar enquanto animava. Em cima eu coloquei o roteiro de como a animação ficaria ao final e embaixo eu coloquei a ordem de animar, pois eu tirei as fotos de forma invertida para conseguir manter a composição final bonita. Para finalizar, eu usei o Adobe Premiere, onde eu coloquei efeitos sonoros e fiz a correção de cores. E esse foi mais um tour da animação, contando um pouco de como foi o processo criativo para uma animação de serviço em stop motion. Eu espero que vocês tenham gostado, eu peço que deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo. Até a próxima!